Começa agora Papo Reto com o Pastor, um programa diferente, um bate-papo descontraído, com muita leveza, tratando de assuntos que com certeza ajudará muito a nossa vida. Fique conosco, Papo Reto com o Pastor. Muito boa noite. Estamos começando mais um Papo Reto com o Pastor Marcos Ferreira, diretamente aqui de Goiás. Olha, uma alegria nós podemos estar aqui nesta tarde, início de tarde, na casa do nosso querido, amado pastor, nosso apóstolo Oswaldo do Vale, junto com a sua família, na sua casa, com a pastora Dora que está ali, o pastor Ciro que está aqui junto. Quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui na casa do pastor Oswaldo, para a gente continuar aquele papo que não deu para fazer daquela vez, né? Nós estávamos fazendo bate-papo, mas a internet não deu muito certo, e eu coloquei no meu coração, o dia que eu puder estar por lá, eu quero fazer isso, quero gravar e levar pronto. E aprove Deus que a gente teve algumas dificuldades para poder voltar para São Paulo, com manutenção de carro, uma coisa ou outra, e a gente pode então estar aqui, gastar esse tempo para colher algumas coisas muito boas. Eu gosto de ouvir o pastor Oswaldo, eu sei que você gosta também. Antes eu queria pedir para você compartilhar, curtir, comentar, contar para os amigos, dizer para todo mundo desse Papo Reto que nós estamos fazendo hoje com muita alegria aqui na casa do pastor Oswaldo. Paz do Senhor, pastor Oswaldo. A paz do Senhor. Gratidão por o Senhor nos dar essa oportunidade de a gente estar aqui hoje para conversar um pouquinho, te ouvir. Muito bom. Eu sou agradecido a Deus pela oportunidade, pelo privilégio. Estamos passando uns momentos muito delicados como pai, a minha esposa como mãe. Nós estamos ainda chorando a perda dos nossos filhos, né? Mas Deus deu, Deus escolheu. Louvado seja o nome do Senhor. E servindo ao Senhor da maneira que o Senhor está nos dando força, graça, né? Tudo que está vindo da nossa mão para fazer, estamos fazendo segundo a nossa força. E para mim é uma coisa interessante, ver o senhor, estava aqui, a gente pôde estar aqui 2 dias, né, que nós podemos vir aqui ouvir, tomar café com o senhor, é justamente isso que a gente quer ouvir, pastor, porque costumeiramente, vamos começar por aqui, costumeiramente, o senhor falava ontem aqui na cozinha, e eu fiquei prestando atenção, há um certo desespero. E ele é até natural, o sofrimento é natural. O senhor está passando, para quem não sabe, a pastora Márcia partiu para o senhor fazem nem 6 meses, né, vossa filha, e também na Covid, também o pastor perdeu o Marcos, né, o pastor Marcos. Mandora ficou muito enferma também na época da Covid, e o pastor está vivendo esse tempo de luta, esse tempo que é natural. Mas o senhor tem uma palavra, e a gente queria ouvir muito o senhor isso. O senhor se mantém firme, pastor, a gente percebe que o senhor está vivendo, mas o senhor continua firme, com uma palavra, com um sentido, de um propósito. A gente tem aprendido assim, tem assistido como pastor outras famílias que passaram, às vezes, dores ainda maiores que a gente, né? E temos aprendido uma lição. A gente não pode ficar na sepultura, porque se você ficar no lugar onde as pessoas partiram, você vai achar um culpado, ou você vai se culpar. Aí é onde há muita depressão, muito estresse, pessoas ficam decepcionadas com a vida, porque fica à beira da sepultura, não andam. E a gente aprendeu a andar. Jesus disse isso com muita clareza. Ele disse, aquele que entra pela porta e sai, encontra passagem. Aquele que fica, ele impede. Se torna uma pedra. Então, se você fica nesse momento de dor, de sofrimento na sepultura, você vai se consumindo, vai se acabando ali e sem nenhuma perspectiva de vida. Então eu aprendi a não ficar ali, porque na trajetória da sua vida pastoral e de fé, você aprende algumas lições. Eu percebi que as pessoas que ficaram na sepultura, o final foi ser sepultadas também. E às vezes não com tanta comunhão com Deus, às vezes desesperada, achando um culpado, e às vezes encontra Deus como culpado. Você entende? Então é muito lamentável esses períodos. Outro lugar que nós não podemos ficar é nos confrontos. Quando nós somos humilhados, ninguém nos reconhece. Jesus nos ensinou muito bem. Ele disse que a gente tem que virar a face
para quem nos fere, né? Andar a segunda milha. A primeira você anda porque é obrigado, mas a segunda é o desafio da nossa fé, né? Andar a segunda milha. Então eu aprendi a não ficar nos confrontos, a andar, entendeu? E dizer para a pessoa que está te humilhando, confrontando, tudo bem, vamos andar. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E a gente anda. O outro é um lugar muito perigoso. Eu acho dos três, o lugar mais perigoso que está envolvendo muita gente é a fama, é os elogios, é os aplausos. As pessoas que ficam paradas assistindo a si mesmas, e se orgulhando, e soberbecendo, elas caem pior do que no confronto, pior do que na sepultura. Porque os aplausos fazem muito mal, entendeu? Se a pessoa não souber absorver, não é que nós somos contra a honra que as pessoas lhe atributam, tudo bem, mas o negócio é que passa, às vezes, as pessoas achar que é alguma coisa. E quando você olha para a palavra, nós somos salvos pela misericórdia de Deus, que se renova toda manhã em nosso favor. Se dissermos agora, eu e você, que estamos nesse papo aqui, né, conversando, se nós dissermos que não temos pecado hoje, nós fazemos Deus de mentiroso e a verdade dele não está em nós. Então, quando você tira essas conclusões, que você é 100% dependente de Deus, nada somos, nada trouxemos, nada vamos levar. Então Deus dá para a gente, Deus dá e Deus toma, quando Ele quer tomar, né? Então isso aconteceu conosco, tem acontecido conosco e tem nos dado boas lições. E às vezes contribuímos para pessoas que ficam nesses lugares se acabando, se rebentando, né? Então nós andamos nesses lugares. Eu estou grato a Deus pela sua vida. Esse programa tem alcançado muitas vidas e tem direcionado, né? Muitas vidas às vezes estão paradas, elas se sentem também motivadas através, né, de alguns testemunhos que a gente vê, ouve, a gente anda. E é importante, pastor, eu agradeço até e ouvir o senhor nesse momento. Nós ouvimos em um outro, mas ouvir assim, é muito até pra gente, eu pensando, oh meu Deus, parece que o raio caiu no mesmo lugar, não é? Se pensar, e caiu mesmo, né, pastor? E aí a gente vê o senhor trabalhando. Ontem eu estive lá pastor Ciro nos levou lá no centro de convenções, e a gente vê o senhor trabalhando. Eu estava aqui aguardando, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais nessa área, depois a gente vai cair no outro. Estava aqui, a gente chegou, avisei que viria, e o pastor não estava deitado lá, chorando, não, não que não possa, mas ele estava lá embaixo, né? Olha que coisa linda, gente, ó. E ele estava lá embaixo, o senhor estava matando as formigas, né? Que estava atacando os abacates. Então, e o senhor falava ontem um pouco sobre o trabalhar. Eu achei interessante aquela fala sua, que o senhor disse que tinha compartilhado com a irmã Dora, vamos trabalhar. Lembra que o senhor compartilhou comigo? E realmente isso é um conselho bom para a gente passar para tantas pessoas que estão nem passando por tudo que o pastor passou. Porque são dois, gente, não é fácil não, mas o senhor não para. Eu estou andando por aqui, não ouço ninguém, seu pastor, o pastor está parado, o pastor desistiu, o pastor está reclamando. Nós já tínhamos o senhor como um exemplo muito de resiliência. Na denominação a gente admira muito o trabalho que o senhor faz, né? Mas aí nesse tempo, queria que o senhor desse um conselho para compartilhasse assim, essa coisa de parar por causa de uma situação. Como o senhor falou de achar o culpado, ou... Não, eu aceito a vontade de Deus, mas eu vou parar. Eu não vou querer mais fazer nada, fiquei triste, fiquei angustiado. Você aprende com as instruções que Jesus nos dá, são muito relevantes para a nossa realidade. Jesus disse uma coisa que me incomodou por muito tempo. Ele disse assim: eu trabalho e meu pai trabalha até agora. Depois ele, lá em Lucas 9,62, ele disse assim: quem pôs uma mão ao arado e olhar para trás, não é apto para o reino dos céus. Pastor, o que me fascina no ambiente que é bíblico da palavra de Deus, a promessa do céu, o que me fascina nessa vida
e fazendo a obra não é o título pastoral, não é cuidar de gente, porque você sabe que cuidar de gente precisa amar gente. Sim. Primeiro você tem que amar o Senhor sobre todas as coisas, depois aprender a amar pessoas. E não é pessoas boas, é aprender a amar pessoas ruins, pessoas que não acertam nunca. Então essas pessoas que às vezes só erram, e nós precisamos dar apoio a essas pessoas, ensinar elas um caminho melhor, é um desafio para nós, é um trabalho de consciência, que você olha a fragilidade das pessoas e querem contribuir para elas melhorar. Então, eu tenho dito para a irmã Dora que o nosso trabalho, o nosso esforço venha motivar alguém que às vezes quer parar. Eu vejo pessoas tão jovens e não querem nem começar. E Jesus viu essa carência, ele disse, ora para que o Pai mande trabalhador para a seara, porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Então essa palavra ficou muito enraizada no meu coração, trabalhadores. E eu venho de uma família de origem pobre, que trabalhador, nós fomos meieiro de fazendeiros e trabalhamos usamos muita gente não sabe o que é puxar a cobra para os pés, então isso foi a nossa vida, puxando cobra para os pés, trabalhando de enxada. Hoje não, a modernidade trouxe uma facilidade para a agricultura muito grande, mas na minha época era puxar cobra mesmo para os pés, era amanhecer e anoitecer no cabo da enxada, não é? E nós aprendemos a trabalhar. Eu venho do pai que tinha 9 filhos, eu sou o mais velho, e todos nós aprendemos a trabalhar. E muitos, somos bons de serviço, né? Na vida secular, todos rompeiros têm a sua casinha para morar. Ninguém é rico, mas não tem muito, mas não falta nada. Não falta. É próspero. Deus tem nos abençoado, dado o suficiente, né? A casinha para morar, o carrinho para andar. Essa vida secular que é de pobre, mas um pobre resolvido, então é bênção. Um pobre resolvido é rico. Então é uma coisa muito, muito abençoada e abençoadora, né? Sim. E Paulo disse uma coisa que eu me espelho muito, ele disse, as minhas mãos me serviram, serve a mim e serve também aos demais. Então isso é muito bom você ter para abençoar alguém na sua medida, é claro que é no seu nível, você não pode ajudar mais do que aquilo que você realmente possui. Então essa tem sido a nossa vida diária, e a irmã Dora é uma companheira que eu diria, não seria suspeito para dizer, mas o pastor Ciro está aqui nos ouvindo, é testemunha, é uma companheira 100%. Não tem, você não pode falar 99,9% não. Ela é 100%. Né? É onde a gente, vamos, ela está junto, nunca me deixou viajar sozinho. Isso para mim é uma honra, eu ter ao meu lado uma companheira assim. Né? Ela nunca teve obstáculo para ficar em casa. Nós sempre saímos, os filhos, sempre nós tínhamos alguém para cuidar e às vezes levava todos, nós viajamos muito com a família. Então isso nos deu assim, um ambiente de lar, de família muito bom. Que às vezes tem uns que gostam de deixar a esposa em casa. E isso nunca aconteceu comigo, entendeu? Eu sempre tive essa prioridade, a minha esposa é a minha companheira. Né? Deus disse que levantava para nós uma auxiliadora. Então ela é minha auxiliadora completinha. Alguém que anda do lado mesmo. Anda do lado, reparte a dor, as lágrimas. Então nós choramos juntos, ficou mais fácil, né? Nenhum reclamando do outro, porque se nós tivéssemos feito isso, feito aquilo, nós não temos nenhum pesar do que passou. O senhor não arrepende de nada do que o senhor fez? Passou. Você entendeu? Se você ficar também vasculhando o passado, sim, claro que você teve erros, claro que você teve acerto, mas nenhum dos dois pode chamar a atenção. Se você ficar embriagado com os acertos, você esquece que tem mais desafio para frente. Então acertamos, erramos. Jesus está aí para reparar nossos erros, nos ajudar a andar, né? Porque tem pessoas que erram e param, né? Nós tivemos erros administrativos às vezes, né?
às vezes de compra e venda, algumas coisas que a gente não precisava ter vendido, outras a gente não precisava ter comprado. Esses acertos e erros, mas de consciência em relação ao próximo, aos irmãos da igreja, aos pastores, isso nunca nos pesou nada, porque nós sempre procuramos servir. Uma coisa que eu aprendi, pastor Marcos, e eu tenho pregado aqui na convenção, que nós não estamos aqui para ser servido, nós estamos aqui para servir. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir e dar sua vida em resgate mundo. Se o nosso Salvador veio com esse propósito de nos servir, que é a nossa vida sem servir? Mas não tem sentido. Se você não tem, se você não sabe, aprendeu a servir sua esposa, a servir seus filhos, a servir os seus irmãos mais próximos, a servir o necessitado, que vale a vida. Ontem o rapaz que atendeu a gente lá, ele deixou esse recadinho pra gente, né, pastor Ciro? O rapaz falou assim: o pastor Oswaldo nos ensina, nós viemos aqui para servir, não para ser servido. A sua voz ecoando com o pedreiro lá, é João, né? O José. O braço José, ele, na hora que ele abriu, ele disse isso para nós. Pastor, como é que foi o início do seu ministério? O senhor falou que veio de uma família da roça trabalhando. Como é que começou a sua história? O nosso ministério começou de empurrão. De empurrão? Nós nunca nos preparamos para o ministério. Não teve uma preparação acadêmica e muito menos a teológica. Não tivemos essa oportunidade. Depois, com o passar dos anos, aí nós fizemos alguns cursos de teologia, mas já mais tarde. No começo foi carência, necessidade. Igreja fechada, reabrimos e não tinha outro para ficar. O senhor é daqui mesmo, do Goiás? Não, eu sou de Minas Gerais. Minas Gerais, sim. Viemos para cá, mas quando eu vim para cá eu era menina ainda, né? Tinha 12 anos. Então está fazendo 70... vou fazer 80 anos, então faz 68 anos. 68 anos. 68 anos que eu moro aqui no Goiás. Meu Deus. Então esses 68 anos tem sido assim, empurrado. O ministério começou empurrado, largado. Até a nossa obra, o Brasil para Cristo também. Ela foi assim, né? Foi assim, verdade. O missionário abria trabalho pela Rádio Tupi, né? Aí na cidade tal, fulano tá aí para abrir a obra. Não queria nem saber quem era. Chegava depois de anos lá dizendo: eu tenho uma igreja lá, eu vim ligar a igreja aqui. Isso. Foi desse jeito o Brasil. Foi assim, o senhor foi assim também? Foi também assim. Que coisa, né? Foi interessante. Muitas vezes a gente vê, ouve, né? O pessoal dizendo: não tem muito preparo. Eu acho que a obra não é preparo, não é coração mesmo, né? O que o senhor acha disso? É mais... A obra... Vamos resumir isso, falar assim: a obra é para trabalhador. Pronto. Preguiçoso não rende na obra. Não vai em lugar nenhum. Não rende na vida secular, na família, e não rende na obra, muito menos na obra de Deus. Porque na obra de Deus, a minha filha criou um jargão, ela dizia assim, sangue no olho, fogo no coração e Bíblia na mão. Né? Então, e é isso mesmo. É desse jeito, é com coragem. Quem rompe é por conta você tem que ter coragem. Né? E em falar em coragem, você tem que falar do Leandro. Chegou o Leandro aqui, depois nós vamos gravar o Leandro também, que esse é corajoso. O Leandro é corajoso. Rapaz, ele é. Esse eu conheço desde que nasceu. Nós vamos fazer um com ele também aqui. É uma benção. O pastor Círio também é outro. Ele fala do Círio, mas ele não viu quando ele investiu na obra, né? Não. Ele investiu de coração, alma, ele e a Lloyd. Esses meninos eram pequenininhos, vieram para cá. E você vê, nós dois somos ruins demais ou nós somos bons? Porque nós dois combinou que nunca discutimos e nunca diminuímos nada. E nossas casas aqui, confronto, não temos nem muro, não temos portão para ficar mais fácil para nós transitar. Entendeu? É um portão, gente. Ele, para mim, ele é como um filho, como um irmão mais chegado, porque me socorre a hora que eu preciso, os meninos dele da mesma forma. Então é uma família, né? Nós estamos aqui, uma família. O Brasil para Cristo tem isso. Né? Do norte ao sul, você vai aonde, você anda muito, você sabe que o Brasil para Cristo,
Onde você chega é família. É família. É uma obra diferente. É verdade. Eu ouço testemunhos de muitos ministérios. Eu falo, poxa, então eu tenho que agradecer pelo meu Brasil para Cristo. Porque aonde você chega, né, É verdade. você é bem recebido, é abraçado, como membro da família. Né? Interessante. Eu já passei algumas dificuldades, como agora mesmo, mas eu já passei assim, e você sempre tem um braço. Alguém, você liga, está na estrada, quebra o carro, você precisa de um mecânico, você sempre tem alguém ali, e você entra em contato com o pastor, com o irmão, o outro, aquilo vem, te socorre, te dá um auxílio. Realmente, a obra é bem interessante. O Brasil para Cristo é muito elegante. É algo interessante. É uma obra muito elegante estendida nessa área, né? Porque é uma obra muito família, família. Agora, pastor, o jovem, como é que o senhor vê o jovem de hoje? Né? Não, assim, de uma linha geral, como é que o senhor está vendo as novidades, como é que o senhor está vendo? O senhor tem 80 anos e está ativo, é muito interessante isso, está ativo, e a gente percebe, eu preguei lá na igreja que o senhor dirigia até um dia desse, o senhor passou para o seu genro, né, a sua filha, e a gente percebe que o senhor está lá, isso me admirou, o senhor foi lá para o culto, sentou e assistiu o culto, cultuou, e está junto. Como é que o senhor vê o novo chegando? Como é que o senhor vê essa transição, que ela é automática, ela vai ter que acontecer, porque é normal, né? É cíclico. Como é que o senhor enxerga isso? Qual é a sua visão? Tem muita gente que não vê esse novo. Eu estou empolgado com o novo. Eu admiro essa mocidade que está chegando. Claro que tem os seus perigos, como a nossa geração também teve. Você entende? Os desafios, a mesma coisa. Mas eu vejo jovens que estão regaçando as mangas e estão indo a campo, você entendeu? Criativos, visionários, uma linguagem moderna, você entende? Construindo algumas coisas. E interessante, nós temos uma Jubrac aqui no estado de Goiás, agora no dia 4, parece dia 5 de julho, vai se acontecer o nosso evento aqui estadual. E no ano passado, tivemos 700 jovens ali, ativos, você entende? Empolgados. Então, às vezes, a cultura atual confronta a nossa, mas eu e você, nós temos que nos adequar ao novo. Porque se nós não nos adequarmos ao novo, nós ficamos ultrapassados, em vez de ajudar essa mocidade, nós vamos atrapalhar. Você entende? Então, eu acho que é empolgante a gente ver a forma de comunicar. Hoje é diferente. Você vê, hoje você tem internet, você está nos gravando aqui, ó. Agora mesmo você vai cortar um monte de coisa que não é conveniente e vai passar o que for conveniente. Se te oferece isso, dá para filtrar. Então, é a mesma coisa, é a nossa mocidade atual. Tem jovens que são tão empolgados, vão fazer, vai acontecer. Vão errar, vão acertar e vamos substituir amanhã, com a cabeça aberta, adequando a cultura que estão vivendo agora. Não é diferente da nossa, sim, mas eles estão aí, crendo em Cristo, buscando o poder de Deus, isso que é relevante, né? É importante o ambiente que eles geram, um ambiente de festa, um ambiente alegre. Então eu acredito na mocidade atual. Eu não bombardeio, não solto bomba e dizendo esse povo não é de Deus, não, de forma nenhuma. Eu creio que muita coisa tem que ser filtrada, tem que ter um direcionamento mais enxuto. Tudo bem, a gente vai levando dessa forma. O que pudermos ajudar, a gente vai ajudar, mas a gente não pode atrapalhar. Eu vejo mais gente atrapalhando do que ajudando, você entendeu? Porque atrapalha com as críticas que adoecem. Né, que fere, às vezes, a expectativa daquele jovem que está empolgado, às vezes errando, mas ele está empolgado. O propósito dele é acertar. Eu acredito nessa mocidade, porque se eu não acreditar agora, aí nós vamos atrasar a volta de Jesus.
Eu tenho que acreditar que agora vem uma geração dinâmica, que vai fazer melhor do que eu. Eu entreguei a igreja muito boa, graças a Deus, estava num momento muito bom. Os meninos aqui, o Ciro, o Leandro, sabe, a igreja está vivendo um momento muito saudável, financeiramente, espiritualmente, numericamente, tinha um bom número razoável. Entreguei a minha filha, mais o meu genro, já mais ou menos pegando essa cultura atualizada, então eles estão fazendo um trabalho empolgante, maravilhoso, uma reforma, e tudo bem, eu estou lá junto, festando, porque é uma direção que Deus deu. Você, quando na obra de Deus, é diferente na vida material, é diferente de uma casa, de um negócio que você possui. Você não é dono da obra, não. Você está fazendo a obra, você está passando, você tem que entender isso. Você não é dono de igreja. O problema de muitos é que eles se condicionam como dono. E isso é muito ruim para eles e para a obra. Então não é bom para nós entender que somos donos. Não somos donos de nada. O Senhor nos delegou o privilégio, a oportunidade de alguns anos servir a Ele na frente de uma igreja. Já é uma honra muito grande. Né? Não é trabalho. Eu nunca vi que ser pastor é trabalhoso, é difícil demais. Não, eu acho que ser pastor é uma honra. Deus nos honrou. Ele comprou um rebanho e entregou na nossa mão. Chamou a gente para parceria, né? É uma parceria com Ele. Pai, Filho, Espírito Santo, anjo, está tudo envolvido. Você vê, os anjos estão envolvidos, cuidando de nós, que nós vamos herdar a salvação. São ministros de Deus ministrando ao nosso favor. Tem o Espírito Santo, tem Jesus, o sangue de Jesus, advogando as nossas causas. Rapaz, você está com o material todo aí para ser vencedor. Mais do que vencedor. Então isso me empolga. Eu estou satisfeito. Eu perguntei porque nós estamos vivendo, né? Eu penso que, por exemplo, esses 40 anos agora próximos, principalmente falando aí, olhando para a denominação, nós estamos fechando uma segunda geração, se a gente for pensar assim, daqui 10 anos fecha-se uma segunda geração. Nós estamos com 70 anos, né? Fazendo 70 agora, o ano que vem, o Brasil para Cristo. Então, automaticamente se gera um novo ciclo. E precisa abrir as portas para que esses novos venham. E por conta de tudo que nós vivemos, eles vão vir um pouco mais acelerados. Eu acho que os tempos hoje, eles correm muito mais. Eu falei para o reverendo Iva, que o Iva foi aqui para o Goiás, ele foi uma plataforma para o Goiás, o Iva, né? O Iva foi uma bênção, como todos os líderes que vieram no Brasil para Cristo foram bênçãos. O pastor Orlando, o pastor Joel por um curto período, mas ele foi, o pastor, o pastor, que me falta o nome, Lucena, pastor Lucena, agora a vez do pastor Bergamin, todos eles têm um legado importante que deixou para o Brasil. Sim. Mas o Iva, ele deixou um legado muito forte aqui no Goiás, algumas marcas muito importantes, que ele chegou num momento muito crucial da obra no Goiás. Ou a obra sobrevivia, ou morria, ou ficava paralisada, e ele chegou e ajudou a obra a andar, entendeu? Agora, esses dias, nós conversando, eu disse que agora nós estamos cumprindo o ministério de andame. Aí ele não concordou muito. O que é um andame? Eu falei assim, um andame, a gente fica por baixo e as pessoas sobem em cima e levantam as paredes. Então agora, e quando termina as paredes, eles nos jogam no canto. Nós já estamos sendo julgados no canto. Então o nosso tempo já está terminando, entendeu? De andame. Para os outros subir e fazer a parede. Chegar onde precisa chegar. Porque às vezes tem uma altura da parede que eu e você não vamos conseguir levar até o final. Entendeu? Entendi. Não vamos arrematar. Entendi. Aí tem que ter uma turma nova, com pernas mais fortes, braços mais fortes, que tem uma visão ampliada, que vai chegar lá em cima, você entende? E nós estamos embaixo, suportando o peso desses meninos. Então eu acho importante, eu acho que essa geração tem que ser alimentada, tem que ser ajudada, não apedrejada. Não dizer que eles não são nada, eles são importantes, porque num ambiente do mundo atual, e você tem um número de jovens que estão optando para servir a Deus, você tem que abraçar. Meu Deus, você tem que alimentar eles, porque o mundo oferece tudo que a carne quer.
Né? E você consegue ter um número seletivo de jovens que tem uma visão de santidade, de compromisso com Deus, de buscar a palavra de Deus. Meu Deus, você tem que ajudar eles. Eu acho que é uma geração promissora. Eu vejo uma geração promissora. No Brasil para Cristo, eu estou vendo. Estou vendo essa geração aqui no Goiás. Inclusive, apresentei agora uma leve de pastores novos. O Leandro é um deles, o Leonardo, e eu tenho vários pastores, parece que deu uns 60, parece que deu lá no dia, pastores novos aqui no Goiás. Que o pessoal ficava falando para mim... Média de 40 para baixo. Isso, de 40 para baixo nós temos uns 60. Aí, porque todos estavam falando, quando o senhor morrer, outro morrer, essa geração... Aí eu falei assim, eu tenho que calar esse pessoal. Aí numa convenção eu chamei a turma nova, para eles verem que esses pastores novos estão fazendo. Você tira o filme, a fotografia da igreja que o Leandro assumiu há 4 anos atrás, era um modelo. Você vai lá hoje, eu não sei se você foi. Fui você vê o modelo atualizado, é uma outra igreja. É uma visão de uma igreja nova. Você vê a visão. Outro povo, quer dizer, está acompanhando a visão dele. Sim. Então eu acredito nesse novo. Entendeu? Eu acredito, não tenho nenhuma... Às vezes as pessoas põem defeito, porque não está fazendo igual você, é defeito? Não. Você entende? Eu acho não, que estão fazendo melhor do que eu. Estão alcançando mais. Eu não vejo esse negativismo que existe nos pastores velhos, que não tem gente igual que ora. Meu Deus, eu tenho uma turma hoje no ambiente de oração, no ambiente de você vê, nós temos um seminário, já tive formação de seminário de 100 pessoas. Quer dizer, tem pessoas interessadas nas coisas do reino. Sim. Então tem que aplaudir, tem que ajudar. É importante. Outra pergunta. Gente, por favor, vocês deixem o like aí, vão comunicando com as pessoas, isso é importante. Like. Sabe o que é like, né? Vocês sabem, né? Vai lá e deixa o like. Não é o like, não. É o like. Deixa o seu like, compartilha com as outras pessoas. Nós estamos compartilhando esse tempo aqui na casa do pastor Oswaldo do Vale, aqui diretamente do Goiás, né? É um tempo que a gente desejava estar com ele, então não perca aí, vai divulgando aí. Pastor, tem uma outra coisa que eu quero ouvir do senhor. Eu tenho umas perguntas assim, porque para trazer para a minha vida, para formar. Como é que o senhor vê a questão aí de preparação de sucessão? O senhor já respondeu, né? Claro, quando o senhor está falando dos jovens, o senhor já está respondendo. Mas queria cavucar um pouquinho mais. E eu vou preparar minha pergunta aqui. Eu ouço muito assim, não, sucessão, eu queria saber do senhor, de repente o senhor acha também, e eu gostaria que o senhor me explicasse. Não, sucessão é uma coisa que acontece naturalmente, eu não tenho que me preocupar com isso, eu não tenho que formar. Aí tem uma outra linha também, que eu já vou pôr na mesma pergunta, esse negócio de passar de pai para filho, isso é pecado, isso está errado, isso não está na Bíblia, isso é nepotismo. E eu fico me preocupando um pouco, perguntando aonde que há erro, aonde que a gente está cometendo alguma coisa que não é bíblica. O senhor, como já é um pastor de bastante tempo, líder, presidente de convenção, conselheiro, o senhor cuida de vários setores, como é que o senhor fala para a gente a respeito disso, assim, de uma linha geral? Pastor Marcos, cada caso é um caso. Certo. Entendeu? Você percebe, biblicamente, que todos os que foram, deixaram sucessores. Você busca na linha profética, sempre houve alguém que desse continuidade àquele ministério de profeta. Sim. Né? Você busca no ministério de reis, você vai buscar de reis. Também. O sucessor eram os filhos, sempre o filho herdando do pai. E o que eu não concordava muito com essa monarquia, porque era assim, a pessoa tomava posse e eliminava aqueles todos contrário do reino. Né? Então, foge hoje a realidade bíblica. Hoje o amor de Cristo é diferente, nos ensina a trazer as pessoas para perto da gente. Sim. Essas pessoas que já foram treinadas num reino, por exemplo, o pastor está treinando obreiros, ele não pode ser seletivo e querer só o A ou o B. Deus vai levantar. Eu sempre aprendi, porque eu estava chorando no momento desse que você está falando, de pessoas que me deram dores de parto,
que Paulo disse. Aí eu questionei com o Senhor sobre este assunto, e Deus me deu uma palavra interessante. Ele diz: quem você levanta te dá trabalho, quem eu levanto trabalha. Uau. Então essa paciência, essa humildade de esperar Deus levantar o seu sucessor, esperar o tempo de Deus, é muito importante para os pastores líderes. Primeiro ele tem que desabrochar. O que eu falo desabrochar? Todo canzil que a gente coloca num boi para arar, ele tem uma brocha. A gente marra um canzil no outro com aquela brocha. Fica aqui uma barbela embaixo. Então o pastor que vai estar vendo o final do seu ministério, a primeira coisa que ele tem que fazer é tirar a brocha que está segurando a canga, e depois vai tirando os canzis, vai tirando a canga, e ter a humildade de passar a canga, não para onde ele quer, mas com quem Deus está levantando. Às vezes pode ser o filho. O que tem. Eu acho honroso o pai conseguir pôr o filho na brecha. É muito honroso, entende? Muito honroso. Não vejo pecado nisso, eu vejo uma transmissão de honra. O pai honrando o filho, dando. Se eu tivesse o meu filho Marcos, estava preparando ele foi muito apedrejado na trajetória da vida dele. Mas eu tinha uma expectativa com ele, mas caiu na Márcia, porque a Márcia foi a pastora da igreja, então aquilo me deu uma honra muito grande para mim. Você entendeu? Minha filha está cuidando da minha igreja, e com excelência, curto prazo que ela ficou na frente, ela fez um bom trabalho. Então eu acho muita honra nisso. Não vejo nenhuma dificuldade do pastor ser substituído pelo filho ou por um parente chegado. Não vejo dificuldade, você entende? Não vejo. E não vejo isso como nepotismo, porque não cai uma folha da árvore se Deus não for servido. Sim. Então Deus está nesse negócio. Mesmo que as pessoas critiquem e falem mal, mas Deus está nesse negócio. Primeiro, ele tem que entender que a igreja não é dele, a igreja é do Senhor. Tem um cabeça que é Jesus. Então não tem que questionar isso. O Espírito Santo é que está na direção. Alguma coisa acontece, então eu vejo ser substituído por pessoas que Deus vai levantando no processo. Vai levantando. Não importa se é um filho, se é um parente chegado, se é um estranho. Não importa. Deus vai levantar. Ele vai conduzir. Agora, o que eu vejo é a resistência dos pastores em desabrochar. Entendeu? É tirar a brocha. E eles não tiram. Você entende? Muitas vezes quer continuar amarrado. Você me viu lá no culto, eu tô fora da canga. Uhum. Entendeu? Tirei os canzis, tirei a canga, eu tô lá cooperando. Como os outros estão lá servindo, eu também estou lá para servir. Quer dizer, é humilhante? Não acho humilhante, eu acho honroso. Honroso. Você entende? A teologia do acerto e erro de muitas pessoas é equivocada, porque eu não acho isso que é um erro, acho honroso, né? Porque foi honroso para Elias, foi honroso para muitos profetas, foi honroso ter um substituto, e ensinar eles como eles deviam fazer. Você entendeu? Você vê a passagem de Elias para Eliseu, o que disse Elias: você me pediu uma coisa muito pesada, mas se você vê, quer dizer, então, instrui. Ele instruiu ele, você fica esperto, fica olhando, porque se você conseguir ver, entendeu? Aí você vai ter a porção dobrada que você está pedindo. Quer dizer, então, e aconteceu? Foi. Né? Aconteceu. Ô, pastor, quando eu penso assim, quando a gente tem esse coração, as coisas não são traumáticas. Então, por exemplo, o pastor que tem um coração desse, talvez você comece a trabalhar e até não seja uma pessoa só, você cria ao seu redor pessoas tranquilas e desejosas. Muitas vezes a gente olha, por exemplo, numa liderança, em linhas gerais, e quem está perto não tem ou seja, tem desejo, mas tem receio de dizer assim: eu teria desejo de ir lá na frente, se Deus assim quiser e permitir, eu ser o sucessor aqui. Então você não cria os filhos à volta da mesa desejosos por sentar na mesa um dia no lugar do pai.
Não sei se o senhor compreende o que eu digo. Por quê? Porque, olha, ali é um lugar inacessível. Por quê? Porque não, aqui a gente não crê nisso. Deus vai fazer. E aí os outros, eu vejo isso como igreja e me preocupa até um pouquinho, porque por vezes alguns mais afoitos saem. Vão embora. Aqui eu não vou ter a oportunidade. Aqui eu vou ficar pro resto da vida, então eu vou procurar. Eu acho que as pessoas se precipitam em tomar essas decisões. Né? Porque uma coisa que eu aprendi é esperar o tempo de Deus. Uhum. Que não é o tempo do homem, não é o tempo do seu acho, do seu penso, do seu sinto. É o tempo de Deus através da sua vida. Sim. Então a pessoa que fica ali, o que o pastor tem que dar para todos os seus cooperadores é a expectativa de uma esperança que um dia eles podem ocupar o lugar dele. Uhum. Antes de deixar o meu lugar para o meu genro, tinha vários obreiros aqui na minha igreja, eles são testemunha disso. Eu dizia para eles, oram, porque amanhã vocês podem estar aqui. A Márcia fez a mesma coisa, porque tinha a mesma linha de pensamento. Ela disse, irmãos, vocês cuidam, porque amanhã vocês vão ocupar meu espaço. Então, e isso foi sempre que eu disse para todos os obreiros, não é? Vocês vão ocupar meu espaço amanhã. Vocês têm que preparar para isso. Vai abrindo, né? Eu acho essa expectativa gostosa no meio da comunidade. Mas isso é bíblico. Né? Jesus deixa esse legado para nós, ele gera aqueles discípulos todos ao redor dele, e ele diz, vocês são as minhas testemunhas, vocês vão prosseguir o que eu estou fazendo, vão fazer obras maiores, maior do que as minhas. Então, dá uma expectativa positiva para o seu discípulo. Então, é o que eu sempre falo, vocês vão ser melhores do que aliás, vocês têm que ser melhor. O próprio futuro exige isso das pessoas, ser melhor do que o seu líder. Né? Ele tem que ser melhor. A hora que eu chegar lá... E isso é bíblico, porque a Bíblia diz, se almeja o episcopado, excelente obra almeja. Eu acho que ninguém vai ficar parado muito tempo para ouvir nós, não. Nós já foi mais de hora aqui. Ó. Não foi, eu estou olhando no seu relógio aqui. Ó. Tá bom, mas daqui um pouco a gente encerra, até para não cansar o pastor que está, né, com todas as coisas. Mas eu ainda quero fazer mais umas perguntinhas para o senhor. Olha lá, 80 anos trabalhando, os irmãos estão testificando aqui de que ele trabalha com afinco. Quais são os seus planos para o futuro, pastor? O povo quer saber. Olha... se Deus me der mais alguns anos de vida, é a minha expectativa, que eu ainda estou forte, tem algumas pendengas aqui, mas dá para passar, está levando, graças a Deus, e a minha expectativa é de fazer ainda melhor. Agora há pouco alguém me fez essa pergunta, já limitando a minha caminhada. Aí eu respondi com o testemunho de Moisés. Eu falei, irmão, daqui um ano eu começo o meu ministério. Aí ele disse, como? Moisés começou aos 80. Então, aos 80 anos, eu acho que eu estou melhor, mais qualificado para andar mais um pouco. Eu não sei quantos anos mais, às vezes 1 ano, 2, 3, 10, 15. Se Deus assim me der vigor, eu vou. Enquanto Deus está me dando vigor, eu vou chegar. Você entende? Vou ajudar pastor, vou estar junto com eles. E eu estou na convenção agora, eu visito pastor por pastor. Já fiz isso, vou fazer esse ano de novo. E casa por casa, tomo água com ele, tomo café com ele, converso como nós estamos conversando aqui, e eu acho que isso é relevante, isso é importante para o momento que nós estamos vivendo, não corre, né, o povo está sem tempo, mas a gente procura encontrar um tempo para a gente fazer esse bate-papo, entendeu? Com o pastor, conversar com ele e animar ele, né? E isso tem acontecido. Então eu estou na expectativa de viver um pouco mais e fazer um pouco mais. Porque se eu chegar agora, parar, eu vou entender que, como o Paulo disse, não fiz nada. Se eu fizer só o que ele manda, só serve inútil. Então eu tenho que ir um pouquinho mais da média, entendeu? Essa é a minha expectativa, um pouquinho mais. Um pouquinho mais que eu fizer, eu acho que é gratificante para mim, como pessoas, porque eu gosto de fazer. Tem pessoas que não gostam, e eu gosto de fazer o que eu faço. Eu amo fazer o que eu faço, entendeu? Então é uma coisa que eu aprendi, eu amo construir.
Eu não amo construir, já construí várias igrejas. E para os outros, eu amo ver as pessoas bem. Agora eu criei o seguro de vida. Aí as pessoas falaram assim, alguns perguntaram, o senhor entrou no seguro de vida? Eu falei, não, a minha idade não dá mais. Aí ele disse assim, para que o senhor está fazendo seguro de vida se o senhor não entra? Eu achei a pessoa muito medíocre, sabe? Infeliz na sua colocação. Porque ela nunca pensou no próximo. E o próximo é o segundo mandamento do Senhor, amar o próximo como a mim mesmo. Então eu me sentiria bem se tivesse um seguro de vida. Então meu irmão vai se sentir bem se ele tem um seguro de vida. E já tem acontecido, alguns pastores já receberam. Eu não sei se felizmente ou infelizmente, eu não faço essas colocações, porque essa seleção de ida é só Deus quem faz, mas é importante que está acontecendo no Goiás é que as mulheres estão morrendo. Sempre que é os pastores que morrem primeiro, né? As mulheres estão morrendo e os pastores estão recebendo. Olha aí. Então, é uma coisa que está frutificando, né? Então está frutificando. Às vezes elas esperam que o marido vai morrer, que está com o coração ruim, aí em vez do marido vai morre a esposa. Você entende? Então, e a pessoa recebe. Então que isso bom. É muito importante, né? E aí, nesse projeto, o senhor está agora envolvido com a construção do centro de convenções por Goiás. Tem que construir ali a casa da criança abandonada, quero colocar oficina, que a criança entra lá e vai ser treinada lá, e nós já temos a oferta do colégio militar, estabelecer lá as aulas para nós, né? E nós vamos colocar oficinas. As pessoas vão sair ali profissionais e para o mercado de trabalho, né? Vamos criar lá trabalhadores, nós não vamos criar um centro de crianças abandonadas, preguiçosas, sem atividade, só fazendo arte, não. Vai reciclar as crianças para a sociedade. Né? Isso, vamos preparar essas crianças para a sociedade. E nós queremos começar com o número de 100, né? E vamos ampliar esse ambiente, que nós temos estrutura física ali de ambiente, de espaço, para nós. Espaço muito grande, muito bom. Um espaço para a gente gerar mais lugares para crianças, né? Então, a gente não sabe onde vai chegar isso, mas eu sei que vamos começar. Agora, onde vai chegar, eu não sei. Aí é o Senhor. Aí é Deus com Deus, né? E fora o trabalho para a própria igreja aqui no Goiás, né? Que a gente estava conversando ali, só aquele espaço, você não precisar mais ficar em hotel, aquela coisa toda complicada, comida, vocês têm toda a estrutura, toda para fazer um evento ali para quê? Mais de 1.000 pessoas? Mais de 1.000. Nós temos ali uma estrutura hoje, se chegar a 1.000, 1.200 pessoas, até 1.500 pessoas, a nossa estrutura dá para suportar. Né? Maravilha. Dá para suportar. Bom. E nós temos uma cozinha industrial bem conchegante, né? O espaço muito bom. E graças a Deus, tá assim, tá bem planejado. Pode melhorar, claro, que não é perfeito, sempre tem alguma coisa para melhorar. E a gente vai procurar melhorar, né? Que benção. E em nome de Jesus vamos chegar. Tá muito bom lá, hein, gente? O dia que você vier para o Goiás, é dar um jeito de conhecer. Eu gostei muito do que eu vi lá. Principalmente quem vem de fora, que a gente começa, talvez quem está dentro não consegue ver com quem vem de fora. Você começa a viajar junto com quem está projetando. A gente começa a olhar e dizer assim, uau, estava falando, eu vi a maquete, né, que o senhor mostrou, e depois olhando lá, tá muito bonito, e parabéns pelo trabalho. Eu sei que o senhor tem feito. Pastor, eu quero agradecer esse tempo. Começamos de dia, já foi caindo à noite. Eu sei que os irmãos estão aí, hoje está gravado, mas eu sei que você está deixando o seu comentário e mande um abraço para o pastor. Ele terça, no dia que for passar, ele vai estar assistindo, em contato. Você vinha no Goiás, conheça as igrejas aqui. Trabalho muito bom. E eu particularmente gosto, mesmo de longe eu acompanho o pastor Oswaldo. Eu tenho uma história, para a gente encerrar, só para a gente dar risada, eu tenho uma história assim, de uns anos atrás com o pastor Oswaldo, que aquela foi muito interessante. Eu estava pregando, convidado para pregar no congresso lá no Mato Grosso, e na hora que o pastor Oswaldo tinha acabado de assumir aquele tempo, né, a convenção, e na hora chamaram o pastor Oswaldo, presidente. Quando eu vi, eu tremi todinho, e ele deu uma saudação, aquela saudação, né, inteligência, sabedoria, unção, e logo em seguida ele disse assim, agora vamos ouvir o preletor.
E aí, a hora que eu pego o meu tablet, que eu abro o tablet, quem disse? Sumiu da tela e eu sofri. Ele disse que eu fui mais ou menos, que eu fui esforçado para conseguir pregar sem um endereço, até o texto sumiu da minha cabeça. Eu só lembrava que era, tu és pedra, mas eu não lembrava o endereço, não lembrava nada, e canta, Lisete. Enquanto ela cantava, eu procurava. Foi aquele dia, eu sofri, viu? Ele não abriu a boca, não disse nada, mas eu sofri demais. Pastor Marcos, eu acho que pouca gente percebeu. Foi, né, pastor? Pouca gente, porque Deus teve misericórdia. Porque sempre Deus tem misericórdia de nós, né? Na hora que nós perdemos ali a linha, o Espírito Santo, ele é muito... Ele ajeita pra gente. Professor, né? É verdade. Ele é muito professor e o Espírito Santo sempre dá uma direção pra gente. Foi muito bom. E deu para dar uma escapada. Pastor, suas considerações finais para a gente encerrar, eu queria que o senhor... Espera um pouquinho, meninos, para que o senhor venha aqui vem aqui vocês dois enquanto ele só dá um abraço aqui, passa por lá, que aí vocês não entram na frente. Suas considerações finais, enquanto o pastor Leandro e o pastor Ciro vem aqui para a gente orar junto por esse povo. Fica à vontade. Pastor Marcos, eu agradeço muito a Deus pela oportunidade que Deus está nos dando nessa tarde, à noite, né? De estar compartilhando com os seus seguidores, aí, que sempre estão em contato com esse programa importante. Eu acho muito relevante um programa desse, que sai de uma esfera, né, habitual de muita gente e começa a confrontar outras pessoas e levar coisas boas, coisas novas, testemunhos bons. E eu tenho visto isso produtivo. Deus te abençoe nessa caminhada sua, Deus te dê graça e amplie mais dia após dia, e esses seguidores sempre sejam alimentados pela fé, porque ele houve uma experiência minha, houve uma experiência do pastor Ciro, que vai falar agora, do Leandro, né? São pessoas que marcam uma história, né, da obra, e marca a história de vidas humanas. Que eu tenho um testemunho do Leandro muito importante, uma pessoa que está na igreja dele, porque ela adoeceu em outra denominação aí, e o marido dela foi para a cama com câncer, e não era da nossa igreja, não participava conosco, mas morava vizinha da nossa igreja. E o pastor Leandro teve uma direção de Deus e foi ajudar essas pessoas, desinteressado, não convidou elas para vir para a igreja, não convidou elas para membrar, nem nada, estava cuidando, porque isso é o Brasil para Cristo, sim, cuidando, sim. Fazendo aquele trabalho do bom samaritano, você entende? Uhum. Pegar aquela pessoa no caminho, esse é o verdadeiro próximo. Então ele fez isso, e a pessoa disse para mim: pastor, podem falar o que falar, mas o pastor para minha vida, até morrer, é o pastor Leandro. Quer dizer, eu como pastor do pastor Leandro, quando eu ouvi esse testemunho, eu falei, ele aprendeu conosco, aprendeu com o pai dele, aprendeu com a nossa visão de igreja, que a nossa visão de igreja, Marcos, para muito, a visão de igreja é número. E nós não temos essa visão. Os números são a consequência, porque quem dá acréscimo é o Pai. Quem faz crescer é o Pai. Nós temos que semear, o outro tem que regar, então nós cumprimos essa tabela. Nós estamos semeando, o outro está regando. Você entende? Hoje eu vejo o Leandro fazendo isso como um regador daquilo que ele aprendeu, regar a semente. E hoje as pessoas estão junto, estão fazendo diferença. Então esse é um ministério que eu fico assim, muito feliz de participar. Eu sou Brasil para Cristo desde quando nasci na fé, 57 anos atrás que eu nasci em Cristo. Eu nunca mudei de ministério, eu sou apaixonado pelo meu ministério Brasil para Cristo. Mas primeiro apaixonado por Deus. Eu quero conhecer esse ser que manobra todo esse universo com tanta sabedoria, tanta grandeza, com tanta justiça e com tanta coisa linda que ele faz. Você entende? Esse maravilhoso Deus que nós servimos. Então, eu quero conhecer Ele. Amém. Amém. Eu quero conhecer esse Deus. Porque Jesus disse que um dia nós seremos como Ele é. E eu sou apaixonado por essa promessa. Eu quero conhecer esse ser. Porque se a gente fica maravilhado de ver um ser humano cuidar de outro, entendeu? Importar com outro, e você pode jogar isso para frente. Agora você olhar
um Deus, eu entendi Deus, parte, porque tudo é em parte, conhecendo, parte profetizando. Vou alongar 1 minuto só apenas. Imagina. Eu entendi o tal maneira, quando foi, meu filho estava pronado, já um paciente terminal, e eu orando na UTI, eles disseram que não podia fazer barulho, nem podia gritar, nem oração alta. Eu gritei, eu desobedeci, gritei, porque era um pai desesperado. E saí daquele ambiente sem chão, e fiquei assentado numa cadeira, numa salinha de espera, sem chão, completamente vencido pela dor. Ali naquele momento, o Espírito de Deus ministrou meu coração. Se você pudesse, você mataria todas aquelas bactérias que estão matando o seu filho. Mas você não pode matar elas. Não está em você esse poder. E ele não está te pedindo. E o meu me pediu. E eu não atendi por amor a você e amor aos demais. Aí eu entendi o tal maneira, que Deus nos amou de tal maneira, porque é a hora que o coração do pai rasga, é você estar perdendo um filho, e você não tem força para salvar. Ali foi cruel, mas ao menos mesmo momento. Por isso que eu sou apaixonado por esse ser, que comunica com a gente, que fala com a gente, que consola o coração da gente. Esse Deus inexplicável, que ele é espírito, e os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Eu quero conhecer ele, face a face. Já conheço, em parte pela palavra, creio nele, acredito nele, sou admirador dele, mas eu quero ver o que Jesus disse, ele enxugará dos vossos olhos todas as lágrimas. Então eu quero ser salvo, estou fazendo todo empenho, Marcos, é para minha salvação. Sou apaixonado pela salvação. Eu acho que isso é importante para mim e para você. Deus abençoe os seus ouvintes, Deus abençoe seus seguidores, Deus abençoe o seu trabalho, prosperidade para você. Amém. Deus abençoe meus irmãos que estão aqui. Amém. Muito obrigado. Pastor, uma boa noite. Nós que agradecemos. Pastor Leandro, e aí, rapaz, uma aula dessa, hein? Não. Maravilha. Isso aqui não tem palavras para expressar. Pastor Ciro, quero agradecer vocês, mas eu quero já propor e nós vamos fazer alguma coisa junto aí, daqui antes de ir embora, vamos sentar, porque eu quero aproveitar, gente, e fazer uma coisa que vocês sabem que eu falo bastante sobre essa questão de pai e filho, né? E aqui tem uma história linda pra gente contar, vamos ver aí, quem sabe amanhã a gente senta, eu vou daqui um pouco. Pai e 2 filhos, na verdade, né? Hoje os seus 2 filhos estão... Vamos marcar para amanhã. Vamos marcar. Graças servindo ao Senhor, na verdade, e servindo ao Senhor, eu digo, pastor, vamos conversar um pouco sobre isso. Vamos amanhã. Benção, né, Leandro? Eu tô em meio aos meus professores, meus líderes aqui, pastor Oswaldo, meu líder espiritual, meu líder estadual, e meu pai, que é o meu espelho. Meu pai, que maravilha. Muito bom. Eu luto por ele. Um dia eu cheguei no pastor Oswaldo, meu pai estava na UTI, e eu falei, se Deus não tirar meu pai de lá, eu vou largar tudo. Coração igual de um pai que estava sem chão, e eu disse isso até, pedi perdão ao Senhor, sabe? Mas, pela graça, Deus tirou meu pai de lá. Eu acho que Deus não quer que eu pare agora, não. Não quer não, pai. Pode parar não, pastor. Eu não sei se foi isso, não, viu, pai? As palavras duras que eu pedi a Deus e indaguei com ele para Deus tirar você de lá, porque o Senhor tem sido minha plataforma espiritual, não só o Senhor, mas o pastor Oswaldo também. O Senhor sabe que eu me entrego o máximo, desde quando eu era criança, o pastor Marcos também sabe, eu me entrego o máximo onde estou. Pode ser em todos os ambientes. Eu me entrego o máximo ao meu casamento, aos meus filhos, você é intenso. À igreja. Você é muito intenso. Isso é uma coisa que a gente é testemunha. Enquanto o sentimento dele era esse, o meu para ele era esse. Aconteça o que acontecer, nunca abandone o Senhor. Amém. Isso aí. Gente, então vamos fazer assim, já vamos emendar aqui. O Papo Reto hoje foi com o pastor Oswaldo. O Papo Reto de terça que vem vai ser com o pastor Ciro, Leandro e Leonardo. Mas não é os cantores não, tá? São os filhos os pregadores. Os pregadores. Os pregadores. Não deixando de dizer. O Papo Reto de hoje
Foi uma entrevista com o nosso pastor Oswaldo, Nosso líder. nossa liderança da obra. Nosso apóstolo. Nosso apóstolo. Foi Nossa, muito bom. Foi uma realidade, eu tenho acompanhado a vida dele, e tudo que ele falou, eu compartilhei uma boa parte. Então, eu assino aqui. Nós temos uma grande liderança. Temos. Eu posso dar um Fale. spoiler aí? Pode. Fala spoiler? Spoiler. Logo tá chegando a vida do pastor Oswaldo em livro. E hein? se precisar que eu ajude a escrever, essa parte de edição, eu ajudo. Com alegria. Porque E precisa. o Brasil para Cristo precisa. Precisa. Isso aí a gente precisa ter mesmo. Conhecer. Nossos líderes precisam ser conhecidos Hoje e a vocês história. conheceram só um. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Verdade. Vou fazer mais umas 2, 3. Queria agradecer. E lembrando, tá? Que desde a semana passada eu estou falando. E eu vou fazer isso, é o meu coração. Claro que. Mas você precisou de carro. Ó, fala com o homem aqui, ó. Qualquer pastor do Brasil para Cristo no Brasil inteiro pode falar com a gente. Nós estamos aqui com a mesma visão do pastor Oswaldo. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Tá bom? Leandro e Leonardo vai estar passando aqui embaixo, aqui, Leandro e Leonardo Automóveis. Tem 3 lojas aqui no Goiás. Eu estou indo embora com uma bênção que eles conseguiram. Leandro me abençoou e você pode fazer parte disso também. Gente, obrigado, fique com Deus. Até terça que vem. Tchau.